Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, bem-vindos aí à família da fé, bem-vindos a um canal que prega a verdade bíblica, né? Nós aqui, o nosso compromisso é com a Bíblia. Nós não temos compromisso com denominação, nós não estamos aqui para anunciar o fim do mundo, nós estamos aqui como cavaleiros do Apocalipse, muito pelo contrário. Nós viemos aqui anunciar a vida e a vinda de Jesus. Nós estamos anunciando, nós estamos numa série de mensagens em que nós estamos trazendo a vinda de Jesus como consumada. É isso mesmo, se você tem acompanhado o canal, tem visto aí as nossas mensagens. E isso está mexendo com muita gente, mas é bom, né, abençoado? Porque estamos aqui para dizer a você que, segundo a tradição religiosa, Jesus Cristo não virá num futuro próximo, porque ele já veio. E o nosso objetivo é mostrar dentro da Bíblia isso. E hoje vamos falar, o tema de hoje é: se Jesus já veio, o que faço aqui? E isso é em resposta a muitas dúvidas que têm me chegado no WhatsApp, e os abençoados também são abordados aí, principalmente que já estão no reino, né? São abordados: olha, se Jesus já veio, o que eu vou fazer? Então as pessoas às vezes não sabem o que falar, não sabem o que fazer depois de descobrir que Jesus já voltou. E hoje nós vamos tocar nesse assunto, tá bom, queridos? Mas antes disso, eu queria pedir você, tradicionalmente, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque vem coisas boas por aí. Se você gosta de temas assim, parecido com o nosso, vem aqui, né? Fique conosco aqui, é só apertar aí embaixo, inscrever-se, pronto, já estará inscrito. Também, se você quiser que o YouTube te avise, é só você tocar o sininho. E se você também quiser compartilhar, eu agradeço a todos que fizerem essa boa dádiva aí, porque estará impulsionando esse vídeo, essas mensagens para outras pessoas. Curtam já, né? Já deixa o seu like aí e comentem à vontade, como tem acontecido ultimamente. Os abençoados têm aí comentado. Até mesmo tenho visto lá os críticos, né? Que se colocam, mas não vi até agora um crítico aí que eu deva fazer menção aqui, né? Porque quando a gente vê uma crítica construtiva, a gente faz realmente sem problema. Tá bom, queridos? Bom, meus amados irmãos, agora vamos passar uma parte importante, olha, e muita gente tem criticado, o problema é seu, mas deixa eu falar uma coisa sobre esse livro. Você não é obrigado a adquirir, você vai adquirir se você quiser, tá bom? Sendo que, infelizmente, não é de graça, porque existe um custo atrás disso, né? Vocês sabem que o custo Brasil é um custo que não tem como a gente fazer, ainda mais se eu tivesse condições de bancar isso aqui, com certeza, abençoado, eu faria, como eu faço aqui os vídeos quase que diariamente, né? Oferecendo o meu tempo aí para vocês. Mas está aí, esse livro é um livro muito bom. Quem comprou sabe que eu estou falando. E esse livro fala sobre a doutrina do inferno, suas manipulações e mentiras dentro do sistema religioso. É um livro que tem esclarecido muitas dúvidas dos abençoados, principalmente no que tange a esse inferno criado pelo tradicionalismo, pelo sistema religioso. Um inferno que não é bíblico, um inferno que veio sendo desenvolvido ao longo dos séculos através dos homens e que hoje é real na mente de 90% dos cristãos existentes em terra. E eles creem em uma mentira. Da mesma maneira também como a segunda vinda de Cristo. Mas se você quiser adquirir esse livro, é só você entrar em contato comigo, abençoado. Tá aí, olha, 21979874668. Se você quiser realmente ver os efeitos que vai causar esse livro na vida daquele que lê, é só comprar, tá bom, queridos? É só adquirir e eu vou falar como você vai fazer lá no nosso WhatsApp. Lembrando mais uma vez que você não é obrigado a fazê-lo. Tá bom, meus amados irmãos? Glória a Deus pela sua vida. Bom, abençoados, agora sim vamos ao tema de hoje. Vamos falar: se Jesus já veio, o que faço aqui? Vamos então a essa mensagem em que vamos afirmar biblicamente que o tradicionalismo cristão, o sistema religioso, ao futurizar a vinda de Jesus, né, dizer que Jesus um dia virá, condenou o mundo a viver uma expectativa que nunca se concretizará. O sistema deu a todos uma esperança,
ainda que falsa, mas deu. E hoje as pessoas que vivem neste mundo, elas vivem debruçadas em acontecimentos, né, catastróficos. Elas ficam ligadas quando acontece algo, fala assim, olha ali, vai acontecer a vida de Jesus. Só que hoje o mundo, se você observar como está o mundo, hoje o mundo paga um preço altíssimo para sobreviver neste mundo. Sim ou não? Nós estamos experimentando aí como estão as coisas no Brasil, não é verdade? Então as pessoas no mundo, elas dedicam o seu maior patrimônio, que é o tempo, em troca de quê? De míseros salários, salários de fome. E além de pagarem tributos e impostos ao governo local. E no caso aqui o Brasil, um governo corrupto. Um governo em todas as esferas, eu não estou falando de uma esfera só não. Desde o municipal, do governo estadual, ao governo federal. Em todas as esferas governamentais desse país, a corrupção rói como uma gangrena que não tem cura. Aí entram o quê? Os discursos de um lugar que aprendemos desde criancinhas a olhar para lá e chamar de a casa de Deus. Desde pequeno nós somos ensinados assim. Nós aprendemos a respeitar esses lugares. Aprendemos a amar esses lugares. E os discursos dentro desses lugares são os mais variados e lá te oferecem esperança de um dia as suas dores terminar. Lá te prometem que um dia a corrupção vai acabar, a covardia vai acabar e dizem que vai acabar no dia da vinda de Jesus e que você tem que estar preparado para esse dia, o dia do findar das suas dores. Assim cantam, assim eles debruçam seus louvores, assim falam, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, por causa do alto preço que se paga para viver neste mundo. Sendo que isso é uma esperança falsa, porque ela não te ajuda. O que ela faz é fazer você viver amedrontado, com medo de Jesus vir e você ficar. Porque para os que ficarem, segundo a doutrina deles lá, irá para o inferno. Aliás, diga-se de passagem, um inferno criado por eles. E aí você vai viver sempre se rebaixando às ordens daqueles líderes do local, dos reverendos, dos padres, dos bispos, dos pastores. E eles são os únicos enviados por Deus que pode te dizer o que você deve fazer para não ficar neste mundo, para não ser jogado no inferno na vinda de Jesus. E aí você já sabe, né? Vai viver sendo escravo de homens, como acontece hoje em dia. E com certeza eles não vão medir esforços para fazer você de gato e sapato. Porque dependendo da entidade dominadora daquele local, ela vai te dizer que para você não ficar quando Jesus vier, buscar a igreja dele, você não pode usar calças compridas sendo irmão ou sendo irmã. E nem andar de bermudas se você for um irmão. Já tem igreja que diz que quando Jesus vier, vai levar aquela igreja. Lá a sumidade do local diz que aqui Jesus leva até quem está na praia de fio dental, assim falam eles. Uma bagunça só. Já existem locais em que os líderes daqueles locais vão dizer que o dízimo de 10% é pouco e que ali Jesus só leva para o céu na sua vinda os que pagam 15%. Outros vão dizer que lá naquela igreja Jesus só leva aqueles que não faltam ao culto, aqueles que se entregam a sua alma, entregam a sua família, entregam seus cônjuges para os seus líderes. E assim o povo segue crendo na esperança. E é uma esperança tremendamente falsa, segundo a Bíblia. E isso não é segundo o André, é segundo a Bíblia. Porque todos têm um direito de falar o que quiser. Porque no meio de balaio de gatos do sistema religioso, cada um fala o que quiser. Eles podem falar o que eles quiserem, que Jesus vai vir e que tem que ser assim. Só não podem dizer que a Bíblia afirma tais aberrações. E hoje, nesse tema, vamos mostrar dentro da Bíblia o que foi a parousia, o que foi a vinda de Jesus em glória, com poder e autoridade. Então vamos à hora da palavra.
Nós temos, conforme eu falei para os abençoados, nós temos recebido algumas pedradas aí do sistema. Mas isso é importante, tá? Porque mostra que a palavra está fazendo efeito. A palavra está incomodando. Então nós vamos começar mostrando em que tempo se daria a vinda de Jesus. Porque Jesus, ele foi bem claro quando disse o tempo que ele iria vir. Só não disse a hora, nem minuto, nem segundo, nem dia. Porque, abençoado, nós temos que entender muito bem o que significa parousia. Eu venho sempre falando isso. Vocês têm que entender o que é parousia. Porque para o dicionário português, a palavra vinda quer dizer um ato ou efeito de vir. Isso não dá a dimensão da parousia, de quando os discípulos falaram: Jesus, quando você virá? Os discípulos estavam falando: quando será a sua parousia? Quando Jesus fala sobre a sua vinda, ele fala: a minha vinda, a minha parousia será assim, será assado. Então nós temos que entender biblicamente o que quer dizer isto. Então, quando os discípulos, ou quando o próprio Senhor fala da sua vinda, ele quer dizer o quê? Parousia quer dizer o quê? Uma vinda em glória. O que é uma glória? O que é glória, abençoado? É o mundo espiritual. Você não vê uma glória no mundo. Você vê a glória no mundo? Glória é abstrato. No mundo, ela se discerne no mundo espiritual. E diz que ele virá com autoridade, com poder e em glória. Então Jesus responde esse tempo que ele virá e começa aqui a nossa viagem na palavra. Mateus capítulo 23, versículo 33, que diz: em verdade vos digo que todas estas coisas Jesus está falando. O contexto de Mateus capítulo 23, o contexto de Mateus capítulo 24, ou seja, a sua vinda. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jesus é claro. Sim ou não? Aí depois, lá no versículo 34, agora no capítulo 24, Jesus repete a mesma coisa. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E lá no capítulo 16, versículo 27 e 28, Jesus também afirma algo muito interessante. Vamos ler agora. E diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, olha o que Jesus falou, que alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E um destes homens que estava ouvindo Jesus falar foi o discípulo João. João foi um dos discípulos que atravessou, o único discípulo, que atravessou o ano 70 em vida. E muitos dos que ouviam Jesus falar acerca destas coisas também passaram o ano 70. Amados, eu faço agora a seguinte pergunta. Alguém aí tem dúvidas, depois que leu esses versículos, sobre o tempo da vinda de Jesus? Vocês têm dúvidas? Será que nós podemos, depois de ler esses versículos, e dizer que a vinda de Cristo ainda vai acontecer? Será que podemos? Meus queridos, se vocês ainda têm dúvidas, vocês não querem entender o que está escrito. Mas é isso mesmo que a tradição ensinou nestes 2000 anos que estão na Terra. Eles não nos mostraram isso. E aí acreditamos o quê? Naquela sumidade que estava lá na frente, no púlpito. Confiamos neles, querido. Foi isso que nós fizemos. Nós confiamos neles de olhos fechados. Achávamos que eles estavam certos, porque desde criança, conforme eu falei, foi nos colocada essa autoridade sobre as nossas vidas, papai e mamãe, ou então a tia, ou então a professora, ou então alguém que tínhamos em autoestima. E hoje, depois de velho de idade, de mais de 20 anos, servindo a homens, Deus está me mostrando a sua verdade. Deus está te mostrando a verdade. Eu poderia dizer para você também de uma passagem que diz que o apóstolo João estaria vivo quando Jesus viesse. Olha aí. Vocês estão entendendo?
Agora pega essas passagens bíblicas que eu acabei de citar para vocês, pega ela e peça ao seu líder, ao seu pastor, ao seu padre, para explicar para você. Se ele não tiver cultura bíblica, ele vai te dar um fora e ainda vai mandar tu pedir perdão. Aí você vai ver que o seu líder, que você considera um líder espiritual, é um boçal, não entende nada. Agora, se o seu líder tiver alguma cultura bíblica, ele vai te explicar o que diz esses versículos que eu acabei de ler. Agora, eu queria que você observasse bem a coxa de retalhos que ele irá fazer para te explicar isso que eu estou mostrando. Ele vai te levar à carta de Coríntios, ele vai te levar a Daniel, a Zacarias, ele vai te levar ao Apocalipse, ele vai te levar na carta aos Tessalonicenses. E observe bem ele falando, tudo para descontextualizar Jesus. Tudo para dizer que Jesus disse, mas não disse. Mas se Jesus disse o que não queria dizer, logo estão chamando Jesus de falsário. É ou não é verdade? Então muita gente acha que pelo fato de Jesus ter vindo, acabou as esperanças, não tem mais esperança. Ele já veio e agora o que vou fazer? Isso por causa de quê? Dos ensinos que recebemos antes. Então eu aconselho sempre aos abençoados a tirar de vez essa doutrina da mente e jogar no lixo. Se Jesus já veio e estamos aqui, tem um motivo. E eu vou falar sobre isso. Porque quando éramos do sistema, imaginávamos o quê? Uma vida no céu de descanso, deitados em uma rede, esperando o tempo passar, e que nunca passa na eternidade, imagina? Um marasmo, né? Iríamos andar em ruas de ouro, tudo perfeito, passear com o Senhor. Então, quando falamos que ele já veio, automaticamente cria o quê? Um vazio na mente das pessoas. Ora, se Jesus já veio, e agora? Porém, isso é importante saber. Afinal, o que estamos fazendo aqui? Então, a primeira informação que eu tenho para te passar é de dizer que o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é visível. Jesus disse isso em várias oportunidades, como eu vou botar aqui para vocês. Lucas capítulo 17, versículo 20. Livro histórico de Lucas, porque narra a história de Jesus. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, Jesus falando, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então a primeira coisa que você deve ter em mente sobre a vinda de Jesus, sobre o seu reino estabelecido hoje, é que não vem com aparência exterior. Olha que interessante. Então mesmo naqueles dias, os homens já tinham seus questionamentos sobre o reino de Deus. E Jesus diz a eles, olha, não tem aparência. E nem poderíamos muito menos mencioná-lo neste mundo. Então, quando se fala do reino de Deus, os abençoados que foram doutrinados pelo sistema religioso igual a mim, acham que o reino será o quê? Ruas de ouro, passeios de gôndolas pelos rios do reino de Deus. As pessoas se imaginam isso. Não é assim? Não é assim que imaginam ou eu estou errado? É isso mesmo. Eles até tentam torcer o que Jesus disse nessa passagem, dizendo que Jesus se referia a não ser parecido com nada neste mundo. É isso que Jesus está dizendo. Só que não. E imaginam, amados, um mundo paralelo ao nosso. Não é isso que eles imaginam? Mas Jesus continua a informar sobre o seu reino. Agora em Lucas, capítulo 17, versículo 21. E vamos ler agora. E diz... Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Olha que tremendo Jesus fala. Jesus estava entre vós, o reino estava entre vós e entre nós hoje. O que viemos fazer aqui neste canal? Ouvir o reino de Deus. Por isso que eu falo a importância de cada um de vocês no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é algo individual, é algo coletivo. Quem está ministrando aqui é o Senhor. Em nossa reunião aonde? No reino de Deus.
E estamos reunidos hoje através do quê? Dos dados da internet. Vocês estão entendendo? Paulo também disse isso aqui, Romanos capítulo 14, versículo 7. E diz: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber. E isso tem que mudar a sua vida. Sim ou não? Porque se isso não mudar a sua vida, não adianta nada. Hoje você é um novo ser, uma nova criatura. Logo, o ser uma nova criatura é a nossa esperança, é o nosso maior alvo, ser uma nova criatura a cada dia. Por isso que precisamos mais rápidos do que nunca nos despir-se do ranço do tradicionalismo cristão que poluiu as nossas mentes com suas mentiras, deixando tudo para amanhã. É por isso que eu falo, descarta tudo isso que você sabe. Veja o que Jesus disse em João capítulo 3, versículo 3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Logo, qual a conclusão que se chega? Que sem isso, sem nascer de novo, ninguém verá o reino de Deus. Pode dizer que está em graça. Pode vir aqui e ouvir as mensagens deste canal. Pode ouvir a mensagem de outros pregadores que pregam o mesmo que nós. Porque não verá Deus se não nascer. Porque nem a lei, nem a graça. Porque o que importa é ser uma nova criatura. Já disse o apóstolo Paulo na carta que ele escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15, que diz: porque em Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Por que Paulo falou isso? Porque Jesus disse que se não nascer de novo, não será uma nova criatura. E, portanto, não verá o reino de Deus. Então, para se vivenciar esse reino, para prová-lo, tem que ser uma nova criatura. E não é através de obras, como o sistema diz, é com a mente. Essa daí, ó, aqui, ó, tem que se dobrar. Tem que dobrar ela para o reino. Dobrar os joelhos é fácil. Ficar sem comer algumas horinhas é fácil. Não faltar a um culto desses aí é fácil. As obras que o sistema religioso fala e ensina é fácil. Difícil é dobrar isso aqui, ó. Então, na realidade, quando você dobra a mente, acontece um fenômeno na sua vida. E se chama o quê? Revestimento de Cristo. Atenção, vou falar de novo. Pega essa pérola aí, abençoado. Quando você dobra a mente ao reino de Deus, isso se chama revestimento de Cristo. Veja o que Paulo escreveu aí ainda na carta aos Gálatas, dessa vez no capítulo 3, do versículo 25 ao 27, que diz: mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio ou de guia, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E que fé é essa que Paulo diz que viria? Essa é a fé da nova criatura, que surgiria o quê? Em novos céus e nova terra. Porque o guia foi tirado. O que foi o guia até aquele exato momento? A lei foi tirada. Logo, os que não têm essa fé se perdem. Veja, abençoado, o sistema religioso estão perdidos, anunciando a vinda de quem já veio. Logo, eles não estão em novos céus e nova terra. Logo, não são novas criaturas e não podem ver o reino de Deus. Mas escreve aí no chat, meu querido. Escreve aí: eu vejo o reino de Deus porque tem essa fé de crer que ele já veio. Repete aí, abençoado, repete. Escreve aí:
Eu vejo o reino de Deus porque tenho essa fé de crer que ele já veio. E logo o verso seguinte, lá em Gálatas, diz que porque todos sois filhos de Deus pela fé. Nós não somos uma identidade perdida neste mundo, não somos um número de CPF. Temos uma filiação. É isso que Paulo está dizendo. Essa é a fé que se manifestou no nosso meio, que te fez estar no reino de Deus. Jesus também disse que o reino não seria por aparência. Deus não aceita a sua aparência. Deus não aceita o que faz a sua carne. Sabe aquele famoso, sabe com quem você está falando? Não serve. A sua caridade não serve. Nada que você possa tentar dimensionar neste mundo não serve. Veja, Paulo disse isso aqui, olha, quando Paulo repreendeu Pedro lá em Gálatas, né? Porque Pedro queria fazer o quê? Queria judaizar o que não era para judaizar os gentios. Vamos ver. E lá na carta que ele escreveu aos Gálatas ainda, no capítulo 2, no verso 6, está aí, olha. E quanto àqueles, estava falando de quem? Dos discípulos de Jesus de Nazaré. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. A esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Inclusive Jesus, quando em vida aqui, em Jesus de Nazaré, disse aos religiosos da época, que eram tudo o quê? Sepulcro caiado. Por que sepulcro caiado? Porque eles estavam corroídos por dentro. Por isso que a valorização do reino de Deus não é na carne, e sim no espírito. Amados, eu tenho notado muita gente hoje que sabem que estão no reino de Deus e o vê de fato. Pessoas que tiveram suas vidas estabelecidas, que se livraram do sepulcro caiado do sistema religioso. Eu tenho visto. Estão entendendo o seu posicionamento no reino. E amados, creiam, é isso que vai mudar o mundo. Porque se você muda, o mundo muda com você. Porque a sua reação vai mudar. E se a sua reação muda, você obterá outros resultados em sua vida. Eu tenho ouvido falar. Isso tem chegado ao meu ouvido. Irmãos que voltaram a falar com pessoas que já não se falava há tantos e tantos anos. Eu já vi esposas perdoando os seus maridos e vice-versa. Eu tenho ouvido falar de um grupo que voltou até a fazer exercício. Tem abençoado que falaram isso. André, eu voltei a fazer exercício. Por quê? Porque se sentem e se veem que estão no reino de Deus. Isso mudaram as suas vidas. E quando você muda a sua vida, você muda o seu mundo. Veja quantas coisas que temos a mostrar a esse mundo. Olha, abençoado, quantas coisas preciosas temos a mostrar a esse mundo. O que você está recebendo hoje? Está recebendo com alegria? Então imagina fazer a alegria também de outras pessoas. Veja essa própria religião que está aí na Terra aí há 2000 anos, ferindo os velhos de Deus, né? Com seus ensinos errados. Hoje, a consciência, o espírito que está sendo criado dentro dessas pessoas que nos ouvem, e muitos até nos criticam, mas eles sabem que precisam mudar alguma coisa dentro desses lugares. Tem muita gente que, mesmo que não está conosco, acompanhando as nossas mensagens, já sentiram isso, que alguma coisa está errada lá dentro. Está mesmo. Eles estão o quê? De mal a pior. Nossos irmãos estão de mal a pior, que estão no sistema. E quem tu acha que vai mostrar o reino para essas pessoas? Você, eu, nós. É isso que você está fazendo aqui. Por isso que você precisa entender a sua posição no reino. Quanto mais cedo você descobrir isso, mais pessoas verão o reino de Deus através da sua vida. Essa é a metanoia que o reino de Deus tem que criar em você. E se você não estivesse no reino de Deus, como essa transformação seria possível? Se Jesus não tivesse vindo, como isso seria possível? Já parou para pensar nisso? A nossa esperança
Não tem que ser a retirada deste mundo. Não pode. A nossa esperança é que eu e você somos a chave transformadora para que as pessoas visualizem o que nós estamos visualizando. E o que nós estamos visualizando? O reino de Deus. Estão entendendo? É por isso que tu habita em um corpo humano. Atenção, você habita. Você não é o corpo humano. Você é o que está dentro desse corpo. E é aqui que tu tens que brilhar. É aqui que tu tem que ser luz. Por isso que o Evangelho do Reino trata da tua carne e mostra quem tu é no espírito. Essa é a intenção, te educar para que tu te eduques e eduques a outras pessoas. Igual o que eu estou fazendo aqui. Por isso que eu tenho que bater nesta tecla. Para que você acorde. Não perca mais seu tempo esperando Jesus vir, porque Ele já veio e te colocou em seu reino. E hoje não há diabo, isso foi tirado do mundo, a lei de Moisés. Não há inferno, porque inferno nunca foi espiritual. Inferno é para onde o corpo de carne vai. E você não é esse corpo de carne. Você não tem que ficar preocupado por isso. Você é o espírito e dentro de ti está o reino de Deus. Quem tu achas que dialogas agora com você na tua mente? Não sou eu. Por isso, se você não tiver o código, esse código, você vai estar rindo de mim. Tem gente que ri, André fala de código. Mas se você tem o código, seus olhos já estão brilhando. Você foi aclarado aqui e agora. E quem vê o reino de Deus nunca mais volta a ser a mesma pessoa que era. Pode até titubear, porque esse corpo de carne, uma das proezas dele é te mostrar o contrário do que eu te digo. E não se converte, tá? Tem gente que eu sei que pode titubear, voltar para o sistema, porém eu te digo, você nunca mais será o mesmo. Experimenta aí, sentar em um banco dessas igrejas que tem aí, vai ouvir o sermão lá do líder, do pastor, do padre. Vai lá e tenta fazer isso, você não vai aguentar. Quem está no reino de Deus, esses versículos aclaram, ele é limpo, é claro como o dia. Isso salta-nos aos olhos, como esse em Apocalipse, que eu quero ver vocês entenderem. Vocês vão entender isso, que eu vou ler um texto aqui em Apocalipse. Está ali, Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2, que diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida. Está falando do reino, e você está nele, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha como essa passagem é clara como o dia para você, meu irmão, que está no reino. E você sabe que fruto é esse que dá no seu devido mês? Você sabe que folha é essa? Em paz, em alegria. Você sabe? É a palavra que temos ministrado nestes dias. Amados, eu entendo que essa palavra, ela é a saúde das nações. Eu consigo enxergar um grande concerto a nível mundial. E é esse conhecimento que vai mudar o mundo. Porque o cristianismo tradicional, o que fez foi incendiar o mundo, trazendo não somente a vinda de Cristo, como todas as suas doutrinas, fora do contexto bíblico. É por isso que você ouve essa mensagem. É por isso que Deus colocou esse código em você. Foi por isso que Deus fez isso. Sabe qual é a função desse código? É fazer você reconhecer em espírito, ou se reconhecer em espírito. Saber quem você é, saber o que está fazendo aqui,
Isso é importante você saber. Trazendo equilíbrio para a sua vida, trazendo domínio próprio para a sua vida, trazendo sensatez na palavra. E você, meu irmão, não pode se afobar. Você não pode querer entender tudo aqui e agora, não. Eu sei que esse ensino às vezes é perturbador, porque ele mexe na esperança. É um ensino diferente. Mas se você quiser correr, pode tropeçar, pode cair. Tem que ter calma. Amados, eu tenho aprendido nestes últimos anos em que me descobri no reino de Deus, 3 coisas que você precisa ter para receber essa palavra, receber o pleno entendimento, receber o reino de Deus. A primeira que você precisa de paz. Por isso que não pode entrar afobação aí na tua vida. Tem muitos irmãos que talvez desesperadamente me procuram no WhatsApp e me fazem um monte de perguntas. E não é que eu não queira responder os abençoados, até porque também se eu for responder, ficarei ali só respondendo os abençoados. É que eu vejo como aconteceu também em minha vida, eu me vejo igual a vocês. Eu andava também da mesma maneira, ansioso. Precisava receber, precisava entender aquele entendimento, aquele conhecimento. Então eu querendo encontrar respostas rápidas e todas as vezes eu dava com os burros na água. Eu errava. Mas eu entendi que somente com o tempo era que vinha aquela resposta. Então eu aprendi que eu precisava de paz para poder digerir aquele alimento, aquele conhecimento que me curou. Ou seja, as folhas dessa árvore de Apocalipse. Eu precisava de paz e conseguir encontrar a paz necessária. Aí eu já não buscava mais as respostas para as minhas dúvidas. Eu esperava o Senhor abrir os meus olhos. Então a segunda condição que você precisa ter para receber essa palavra é justamente ter tempo ou dar tempo ao tempo. Porque somente o tempo vem com a resposta para essas dúvidas. E geralmente, quando ela chega no tempo, ela vem através de experiência, de algo real que aconteceu na tua vida. Porém, aquilo que remete àquela dúvida que eu tinha, somente o tempo sanava aquela dúvida. E Deus é o tempo. E o terceiro requisito que você precisa ter é convicção. Você ser convicto desse chamado tremendo de Deus para a sua vida. Então, com esses 3 juntos, você consegue encontrar respostas. E quando ela chega à tua vida, você se rende e diz, é verdade. E assim vamos seguindo. Então, meu amado irmão, creia nisso. Creia no que eu estou falando. Ainda que eu tenha boa vontade em sanar a sua dúvida, a mais certa é aquela que quando chega à tua vida é respondida plenamente para você pelo próprio Senhor. É porque você precisa ter paz para recebê-la. Você esperou o tempo certo e, acima de tudo, teve a convicção de que aquele que começou a boa obra em sua vida vai terminar, vai consumar. A vinda de Cristo e o viver nele no seu reino é a cura para as nações. Porque, através dessa palavra, do tradicionalismo, nós olhamos para o mundo hoje e vemos as almas aflitas, almas que não têm paz, almas que vivem em guerra. Assim estão os homens hoje, porque estão lutando contra um suposto diabo, estão lutando para não ir a um suposto inferno e que esperam uma suposta arrebatamento com a vinda de Jesus em um evento catastrófico para o mundo. Logo, vivendo uma doutrina assim, não há paz no mundo. E é isso que nós estamos vendo. Sim ou não? E é isso que nós pregamos. Nós viemos trazer paz ao mundo. Amados, muitos acham que é o fim da picada acreditar que Cristo veio no ano 70. Muita gente pensa assim. Mas os que para muitos é loucura, para nós é poder de Deus. E ela não contraria em nada. Tudo o que nós, os que fomos iluminados, recebemos, vivemos aqui. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança é real, a verdadeira esperança. Que os homens possam encontrar paz,
Foi por isso que não podia ser da maneira como o sistema religioso prega. Se mandar desse mundo, é assim que eles pregam, né? Querem sair desse mundo e vê-lo desintegrando totalmente. Eles queriam até enxergar as pessoas no inferno, olha, igual a passagem do Lázaro. Não é, ou não é verdade? Olha, abençoados, mas essa nunca foi a vontade do Pai. Mas, meu querido irmão, nós estamos chegando ao final dessa mensagem. Se alguém, algum dia, lhe perguntar se Jesus já veio e o que estamos fazendo aqui, responda para ele. É para que irmãos igual a você repense essa questão de fé, que estão totalmente equivocados e em contradição do verdadeiro evangelho que salva o homem de si mesmo. Abençoados, nós vamos voltar a falar sobre esse tema em outra oportunidade. Ok? Agora eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí aos eleitos e até a próxima mensagem.